Bom dia, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Vamos começar já, um minutinho. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandanam Vrajajanaranjana Yashodanandanan Vrajajanaranjana Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandanam Vrajajanaranjana Yashodanandanan Vrajajanaranjana Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 7.
outras perguntas de Vidura. Hoje iremos ler o verso número 30 e 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yajnasya cha vitanani yogasya cha patha prabho naishkarmyasya cha sankhyasyya tantram va bhagavasmritam. Yajnasya de sacrifícios, cha também, vitanani, expansões, yogasya, dos poderes místicos, cha também, pataha, métodos, prabhu, ó meu Senhor, naishkarmyasya, de conhecimento, cha e sankhyasyya, de estudos analíticos, tantram, o caminho do serviço devocional, va, bem como Bhagavat, em relação à personalidade de Deus, smritam, princípios regulativos. Tradução. Por favor, descreve também as expansões de diferentes sacrifícios e os caminhos dos poderes místicos, do estudo analítico de conhecimento e do serviço devocional, todos com seus respectivos regulamentos. Significado por Srila Prabhupada. A palavra tantram é significativa nesta passagem. Às vezes, tantram é mal entendido como sendo a ciência espiritual negra de pessoas materialistas, apegadas, ou melhor, ocupadas no gozo dos sentidos. Mas aqui, tantram significa a ciência do serviço devocional compilada por Srila Narada Muni. Pode-se tirar proveito destas explicações regulativas do caminho do serviço devocional e fazer avanço progressivo no serviço devocional ao Senhor. A filosofia Sankhya é o princípio básico para se adquirir conhecimento, como será explicado pelo sábio Maitreya. A filosofia Sankhya, enunciada por Kapila Deva, o filho de Devahuti, é a verdadeira fonte de conhecimento sobre a verdade suprema. Conhecimento que não se baseia na filosofia Sankhya é especulação mental e não pode dar nenhum lucro tangível. Eu pedi também para ler o próximo verso, então eu vou ler o próximo verso e o significado, depois nós começamos a explicação, tá bom?
verso 31. Pashanda patavaishamyam pratilomanivishanam jivasya gatayo yascha yavatirguna karma jaha. Pashandapata, o caminho dos infiéis. Vaishamyam, imperfeição pela contradição. Pratiloma, hibridismo. Niveshanam, situação. Divasya, das entidades vivas. Gatayaha, movimentos. Yaha, como são. Cha, também. Yavatiri, tantos quantos. Guna, modos da natureza material. Karma jaha, gerados por diferentes trabalhos. Tradução: por favor, descreve também as imperfeições e contradições dos ateístas infiéis, a situação do hibridismo e dos movimentos das entidades vivas em várias espécies de vida, de acordo com seus modos da natureza e o trabalho em particular. Significado por Srila Prabhupada. As combinações das entidades vivas em diferentes modos da natureza material é chamada hibridismo. Os ateístas infiéis não creem na existência de Deus e, deste modo, seus caminhos de filosofia são contraditórios. As filosofias ateístas nunca concordam uma com as outras. Diferentes espécies de vida são evidência das variedades de misturas, dos modos da natureza material. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurumilitam Jena Tadmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatsya Desatarine Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatam Maham Vande Sri Gurum Dinatarinam Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, primeiro verso. Yagyasya cha vitanani yogasya cha pata prabho naiskarmyasya cha sankyasya tantram va bhagavat smritam. Por favor, descreve também as expansões de diferentes sacrifícios e os caminhos dos poderes místicos, do estudo analítico, de conhecimento e do serviço devocional, todos com seus respectivos regulamentos. Então, aqui, nessas perguntas, esse capítulo começa, ou melhor, ele também descreve as perguntas feitas por Vidura a Maitreya Rishi. Tá? Então é interessante que aqui ele quer saber sobre os caminhos espirituais, tá? Então aqui nós
podemos ver que o conhecimento védico, o conhecimento revelado, ele pretende guiar a humanidade fora da existência meramente animal, né? Como se descreve, né? Que a vida humana ela se distingue da vida animal, porque os seres humanos eles vão além das necessidades instintivas de comer, dormir, defender-se e reproduzir-se. Não. Essas necessidades são básicas. Hara Nidra Bhaya Maitunancha Shamananeta Pashumi Narana. Então, nesse sentido, os seres humanos não se distinguem dos animais se eles estão meramente ocupados nesta existência assim básica, esta existência elementar que não vai além de viver uma vida assim, no karma, influenciado pelos modos da natureza material, e portanto a pessoa vai se ocupar nisso. Então, vida animal, que é a vida próxima, né? É o estágio anterior à vida humana, no processo de evolução da alma. Todos se ocupam nessas atividades intensamente, comendo, dormindo, defendendo-se e reproduzindo-se, fazendo sexo. Não? Mas os seres humanos eles podem compreender o Dharma. Dharma Visheshara, esta distinção de Dharma Gyana, do conhecimento do Dharma, distingue o homem. Por quê? O homem tem a inteligência um pouco mais desenvolvida dos animais, não no sentido de que os animais não têm inteligência, os animais também têm inteligência. Nós podemos ver quem tem animais domésticos, gato, cachorro, ou alguns outros animais, mesmo a vaca, né? Eu já vi como as vacas são inteligentes, não? Em pular as cercas, abrir os portões, não ter abrir as portas. Então, mas eles usam a inteligência deles exatamente para comer, para dormir e defender-se e fazer sexo. Eles não conseguem usar a inteligência para ir além dessas necessidades básicas. Agora, o homem tem inteligência, ele tem a capacidade de discriminação e de acessar a memória, que caracteriza exatamente a função da inteligência, para compreender o Dharma. Por que o homem precisa fazer isso? Porque os animais, por incrível que pareça, apesar de eles não poderem entender o Dharma, eles vivem no Dharma de alguma forma, porque eles são guiados não por às vezes os animais eles têm, que é chamado alma-grupo, não existe que os animais eles têm yakshas ou espíritos assim que guiam os rebanhos, não as hordas, não. É interessante que até mesmo esse conceito dessas hordas, dessas turbas, né, que os animais são levados a viver instintivamente, os seres humanos animalescos também às vezes são guiados por essas turbas, não? Por exemplo, dá uma olhada, a gente pode ver num jogo de futebol, né, os torcedores daquele time, né, assim, daquela paixão fanática do time dele, aí sai uma ordem e começam a bater e as pessoas perdem totalmente seu sentido e começam a bater nos torcedores do time. Então, você é um exemplo de como que, às vezes, nossos instintos animalescos são guiados por energias externas a nós. Entende? Por isso o ser humano, ele sai dessa condição de vida animalesca, entende? Dessa vida instintiva, entende? E pode ter compreensão do Dharma. Então, aqui, neste primeiro verso da aula de hoje, não? Vidura, ele está perguntando que Maitreya Rishi descreva, entende? Ele fala assim, as diferentes expansões, tá? Dos caminhos espirituais, na verdade, tá? Por
Porque mesmo o Dharma ainda é básico. Entende? Por isso que toda religiosidade, que às vezes a palavra Dharma é traduzida como religião, não? Então, as religiões, elas entram dentro da primeira necessidade do ser humano. Então, se a vida humana é caracterizada por Dharma, então os seres humanos ele tem as suas metas para viver no Dharma. Então, que é Dharma, Artha, Kama e Moksha, que é primeiro, a primeira necessidade do Dharma é o próprio Dharma, é viver de acordo com as leis da natureza. Dharma é aquilo que mantém uma pessoa, aquilo que dá uma identidade àquela pessoa. Por exemplo, as substâncias, elas têm características, elas têm natureza, que sem aquela característica, sem aquela natureza, aquela substância ela não pode ser considerada como sendo plena. Por exemplo, a água. A água ela tem uma natureza, característica que distingue. O fogo também tem uma característica que distingue. Por exemplo, o fogo ele ilumina, ele esquenta, isso é o Dharma do fogo. A água, ela é o fluido, ela dilui as outras coisas, ela flui, ela tem esse poder de ser um fluido, não? E sem isso ela não é água. Por exemplo, a gente pode ter a substância água quimicamente identificada como H2O. O H2O ele está presente na água na sua forma natural, não por ser fluido, mas quando a água está congelada, ela não deixa de ser H2O, mas ela ainda não pode ser considerada água, ela se torna gelo. Ou então quando ela evapora, ela ainda é H2O, entende? A substância é a mesma, entende? Mas porque ela não tem o seu Dharma, ela também ela é chamada de vapor, não o vapor da água, entende? Então, o gelo, então exemplo de que o Dharma é necessário. Então também a vida humana, entende? Sem o Dharma, ela não flui. Ela é assim como a água que não flui. Entende? Ela é concreta como o gelo, ou então ela é rarefeita como o vapor. Não? Então a vida humana precisa chegar. Por isso que Jaimini Cave, o grande sábio, um dos discípulos de Vyasadeva, né, ele compila o sistema do Karmakanda, no sistema filosófico chamado Purva Mimamsa, o Karma Mimamsa, que são as primeiras interpretações do conhecimento védico. E nessa interpretação do conhecimento védico, ele estabeleceu no seu sutra, do Karma Mimamsa Sutra, e aí ele começa falando Atato Karma Mimamsa. Agora, na vida humana, Karma Gyana, é hora de compreender o karma, é hora de interpretar o karma. Então, Atat Karma Jigyasa é hora de compreender o Dharma. E aí o ser humano pode evoluir, porque aí ele aceita o quê? O ato de viver no karma, o ato de viver no Dharma significa sempre aceitar uma ordem e aceitar uma hierarquia, ou aceitar também uma autoridade. Por exemplo, nós temos os dharmas assim mundanos, né? Por exemplo, na família, entende? Na sociedade, entende? Na natureza. Esses dharmas, eles são necessários. Por isso que aquelas pessoas que não vivem com o dharma, a sua vida não é progressiva, a sua vida ela não flui, portanto ela tem que fazer alguma terapia, não, para poder de novo fazer as pazes com as autoridades, assim, ou melhor, eu tipo a palavra, usando uma palavra terapêutica em modo, ela tem que constelar, entende? Então aí ela constela, aí destrava. Então viver no Dharma permite que a pessoa possa sair, é a primeira meta da vida humana, viver no Dharma. Quem vive no Dharma, a sua vida se torna progressiva, e aí ela pode desenvolver Artha,
obtenções, ela pode ter suas conquistas deste mundo, suas artes, seu desenvolvimento econômico, não? Seu desenvolvimento profissional, entende? Tá. E assim, dessa forma, ela equilibrada do ponto de vista deste mundo, né? Em arte, ela tem posses, ela tem condições, ela pode satisfazer os seus desejos. E mesmo essa obtenção de arte, de posses materiais e de satisfação dos desejos, kama, como ela sedimentou isso em Dharma, ela não vai fazer isso de uma forma pecaminosa, ela não vai fazer aquilo de uma forma desonesta, e, portanto, o karma, ou seja, o que ela obtém dentro do Dharma, faz com que ela se purifique e ela aceita os princípios da autoridade, como está dito no Ishopanishad. Isha vasyamidam sarvam yat kincha jagatan jagat tena tyaktena bundita magridaka sheshvidanam. A pessoa tem que entender que tudo que existe é possuído e controlado pelo Senhor Supremo. Então, com essa consciência, a pessoa pode viver progressivamente nesse mundo, mas aceitando aquilo que é a sua cota. Isso é um exemplo perfeito de viver no Dharma. Entende? Viver no Dharma, nós aceitamos que existe o poder, a autoridade superior do Senhor Supremo, que ainda que nos estágios elementares do Dharma, nós identificamos isso pelos representantes do Senhor Supremo, ou seja, os filhos veem isso nos pais, entende? O esposo e a esposa viam um no outro, um representando uma autoridade para o outro, entende? Os súditos veem isso nos líderes governamentais, e assim, entende? Os filhos veem isso, como já falei, nos pais, entende? E os empregados veem isso no patrão. Então, esse fato de aceitar tudo isso mostra que a pessoa tem que aceitar a sua cota, aquilo que vem em consequência dela agir. E, portanto, dessa maneira, apesar ainda da pessoa ainda estar condicionada no mundo material, ela purifica, entende? A sua consciência da atitude causal da sua existência material, que é a inveja de Deus, que é o desejo de ser independente. Então, portanto, assim ela se purifica e, portanto, se torna capaz de passar para o quarto grande Purushartha, que é moksha, entende? Libertação. A primeira pessoa vive neste mundo, entende? De uma forma, assim como um cidadão vive no Estado, ele tem acesso a todos os benefícios sociais como um cidadão, mas ele tem direito, porque ele está pagando seus impostos. Então, de uma forma, aquela entidade viva ainda materialista, que ainda só vê a satisfação da matéria, dos sentidos, dos seus desejos materiais, tudo bem, ela pode ter esse desejo satisfeito de uma forma terapêutica ou pedagógica, pagando seus impostos através dos princípios religiosos, através de aceitar as autoridades e pagando seus impostos, não nesse sentido. E aí, portanto, a sua consciência vai ficar... Aí ela pode se elevar um pouco mais da bondade, saindo da ignorância e da paixão apenas. Aí ela pode começar a entender conhecimento espiritual. E é exatamente deste tipo de conhecimento espiritual que Vidura está indagando para receber. Descreve, entende? Aqui nesse verso ele está explicando várias coisas. Ele pede patha, os métodos, não? Por favor, entende? Expanda. Explica um pouco mais sobre esses métodos. Detalhe. Fale em detalhes sobre esses métodos que ele coloca aqui. Esses métodos, a palavra patha pode significar também caminhos, esses caminhos espirituais que ele coloca aqui nesse verso. Mestre, entende? Primeiro, ele fala aqui sobre o caminho de sacrifícios. Esse caminho de sacrifícios é exatamente isso que eu estava falando. O processo do Karmakanda é exatamente agir no mundo, entende?
e dedicar tudo ao Senhor Supremo. Entende? Mesmo aquelas religiosidades que não têm uma relação direta com o Senhor Supremo, fazem isso através de seus representantes, dos devas, dos semideuses, dos orixás, das diferentes entidades vivas, entende? Que têm uma função cósmica de administrar o karma, de administrar as entidades vivas e, portanto, eles recebem, eles coletam o imposto do sacrifício de águia. Entende? Então, portanto, aqui ele está indagando para explicar exatamente sobre esse processo que eu acabei de falar no começo, sobre o sacrifício, viver no Dharma. Viver no Dharma significa viver fazendo sacrifício. E depois ele vai, aqui, aí ele fala sobre o processo do yoga, tá? Yoga mística. E depois ele fala também sobre o processo de jnana. Aqui, neste verso, o processo de jnana, ele está na palavra em sânscrito Sankhya. Sankhya. A palavra Sankhya significa como um substantivo numeral, não o mesmo pronome, um numeral. Mas ela vem do verbo sank, da ideia de contar. Tá? Ou melhor, enumerar, descrever num processo descritivo. Entende? Então, portanto, é sinônimo de Jnana Yoga. Então, existem os sistemas filosóficos da Índia, chamado Darshanas, que 6 sistemas filosóficos, né, que pode ser agrupado em 3 categorias de similaridade entre eles, né, que é o Nyaya e o Vaisheshika, né, que é o processo da ciência do conhecimento, das categorização de conhecimento, processo da lógica, de princípios lógicos de conhecimento, o Nyaya e o Vaisheshika. E depois, a segunda categoria, segundo grupo, não, compreende 2 darshana, que é exatamente Sankhya e o Yoga. Tá? E depois nós temos o terceiro grupo, não, que compreende o Karma Mimamsa, o Purva Mimamsa e o Vedanta. Então, assim, essas ciências espirituais são estudadas pelos seguidores da cultura védica, tá? Para obter conhecimento espiritual. Então, aqui, porque eu estou falando sobre esses dashas, para nós entendermos muito bem esse conceito de Sankhya, que é colocado aqui. Tá? Então, Sankhya é a filosofia básica que descreve as categorias de conhecimento. Na verdade, o Sankhya, é uma teoria do conhecimento védico. Tá? O que é que o Sankhya descreve nesse sistema filosófico dos darshanas? Como que a criação se manifesta do Senhor Supremo e sua Shakti, Purusha e Prakriti, como da interação entre o Senhor e sua energia, a criação material se manifesta primeiro através do Mahatma, que é o princípio da consciência e da energia cósmica, não? E aí daí aquilo vai se expandindo pela agência do fator tempo, aí ele se desenvolve no ego, não? E aí o ego, de acordo com a influência predominante dos modos da natureza material, ele dá, pelo processo de evolução, a criação dos elementos, por exemplo, no modo da ignorância, surge terra, fogo, água, ar, éter. Bem antes dele também surgem os elementos sutis deles, né? que é o tato, que é o som, o tato, a forma, o gosto e o odor, que são as bases dos elementos grossos, né? que é éter, ar, fogo, água e terra. Então isso surge do modo da ignorância, através do ego.
O ego, influenciado pela governança, surge isso. E agora o ego, sob a influência do modo da bondade, ele cria a mente. E o ego, sob a influência do modo da paixão, ele vai criar os instrumentos que as entidades vivas utilizam aqui para agir nesse mundo. Tanto os gyanendriyas, os órgãos, não são os órgãos, são os sentidos de adquirir conhecimento, e os karmendriyas, os sentidos de trabalho, de ação desse mundo material. E assim os 24 elementos. Então o Sankhya descreve isso e como que esses elementos criam toda a natureza. Então este é um significado bem conhecido da palavra Sankhya, através dos darshanas. Mas há outro sentido da palavra Sankhya, que é usado por Krishna na Bhagavad Gita. O conceito de Sankhya que Krishna fala na Bhagavad Gita, que nós estudamos nos primeiros 6 capítulos, entende? Ele vai, dessa forma, ele não está se referindo a este sistema Sankhya, tá? Ele está se referindo à discriminação filosófica. Na verdade, o Sankhya da Bhagavad Gita é sinônimo de Jnana Yoga. Então, Jnana Yoga e Sankhya Yoga, dentro do contexto da Bhagavad Gita, são sinônimos de uma forma absoluta. Não há diferença. Krishna, em nenhum lugar na Bhagavad Gita, ele descreve assim detalhadamente como o Darshana do Sankhya. E mesmo o Darshana do Sankhya, que é estudado, que é conhecido academicamente, ou pelos estudiosos da cultura védica, é o que é chamado do Sankhya clássico, entende? Que é o Sankhya moderno, clássico, que é atribuído a um suposto Kapila. Entende? Mas, na verdade, a existência desse Kapila é muito questionável, porque, na verdade, é dito que Kapila é o autor do Sankhya Sutra, tá? E um grande é dito que o comentador do Sankhya Sutra é um outro filósofo chamado Ishvara Krishna. Então, esse Ishvara Krishna, que na verdade é o verdadeiro autor do sistema do Sankhya clássico, porque se você analisa a época dele, ele existiu, entende, bem antes do Sankhya Sutra ser conhecido, não o seu comentário que é o Sankhya Karika, né? Então ele que nos ensina esta filosofia de um Sankhya ateísta, né? Nirishvara Sankhya, tá? Que há alguma diferença no processo da descrição do universo. Porque o Sankhya, na verdade, mesmo não falando sobre esse Sankhya do Bhagavad Gita, que é o Jnana Yoga, que Krishna coloca isso quando Krishna fala que o Sankhya não é diferente de Yoga, tá? Então, nesse sentido, porque ele é a base filosófica da discriminação. Então, o Sankhya que Ishvara Krishna se baseou para estabelecer este Sankhya do Kapila ateísta, entende? Ele existia antes, porque é importante nós entendermos os darshanas. Os darshanas são reflexões filosóficas sobre a revelação védica. Entendeu? A revelação védica existe em 2 primeiros estágios. No estágio do Shruti, né? O conhecimento dos videntes revelados, que são aceitos, entende, como sendo Shabda Brahmana, o conhecimento védico, espiritual, vibrando na nossa coisa, e a sua subsequente complementação de uma forma mais explicativa, tendo em vista o contexto de Kali Yuga, que as pessoas não são muito filosóficas, não são muito místicas, entende? E, portanto, é necessário que haja a explicação do conhecimento védico nos Smritis, tá? Por isso que Vyasadeva diz que ele compilou o Mahabharata e toda os Puranas, especialmente chamado Bhagavatam, tendo em vista que não é todas as pessoas que podem ter a condição de ter a natureza brahmínica, de poder conhecer os mantras védicos, essa parte. Então, portanto, o conhecimento dos Smritis é baseado na revelação dos Shrutis. Então,
como essa literatura, são chamadas literatura complementar, que do ponto de vista da revelação não são diferentes, às vezes são até mais importantes, porque elas são mais claras. Também os darshanas, eles se apresentam como uma terceira categoria de escrituras, mas que caracterizam mais por terem uma natureza muito mais lógica, muito mais racional, tá? Por isso eles estão na categoria de, assim como tem o Shruti, a revelação, depois tem o Smriti, a lembrança, a explicação detalhada da revelação, aí você tem uma análise filosófica sobre essa revelação nos darshanas. Então, tudo que se apresenta nos darshanas não é a criação daqueles filósofos, como por exemplo de Gautama, não é que Gautama inventou o Nyaya, não é que Kanada inventou, como os filósofos ocidentais refletiu e chegou naquela conclusão. Então Kanada não fez isso com Mimamsa, e também Kapila não fez isso também com este Kapila, ou Ishvara Krishna clássico, não fez isso também da sua cabeça, também nem mesmo Patanjali estabeleceu um sistema de yoga baseado na sua própria criação filosófica. O mesmo pode ser dito de Jaimini em relação ao Karma Mimamsa e Vyasadeva em relação ao Vedanta. Eles se basearam no conhecimento que estão nas escrituras reveladas. Então, por isso que o Sankhya ateísta, ele é baseado no Sankhya Purana Sânscrito, o sânscrito mais antigo, que está contido na revelação dos Puranas, do Srimad Bhagavatam e mesmo, de alguma forma, nas escrituras védicas. Então, portanto, este Sankhya do Darshana, que fala um pouco mais sobre o Sankhya, que é descrito no Gita apenas como Jnana, ele foi ensinado por uma encarnação de Vishnu, o Senhor Supremo, Kapila Deva, então é o Sankhya mais antigo. Então, na verdade, portanto, o Vidura está pedindo para Maitreya falar sobre, primeiro, o Dharma, né? O Jagya, né? O Dharma, depois ele está falando também sobre o Sankhya, mas esse Sankhya significa, como o Prabhupada mesmo fala aqui, e no Srimad Bhagavatam, né? Como está dizendo aqui, estudo analítico de conhecimento, tá? Então, estudo analítico do conhecimento, então, na verdade, seria o Sankhya da Gita, a mesma que é o conhecimento Jnana Yoga, na verdade, o conhecimento para o serviço devocional. Então, outra coisa que ele também, nesse verso, ele está pedindo aqui sobre o Yoga, tá? Yoga, Yogasya. Yogasya Patha, seria o caminho do Yoga. Tá? Então, o caminho do Yoga, ele pede o caminho. Jagyasya Patha, caminho dos sacrifícios, não? E Yogasya Patha e também Sankhya Patha, o caminho de Sankhya. E o caminho do Yoga é o processo místico. Por que o caminho do Yoga é importante? Assim como o caminho do sacrifício é importante para purificar a nossa mente da nossa inveja e aceitar a posição do Senhor Supremo, o caminho do Sankhya também é importante. O caminho do Jnana é importante para que nós possamos discriminar a diferença entre o que é real e o que é irreal. Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha. Por isso o Krishna diz no Bhagavad Gita, a pessoa tem que saber entender que não existe cessação para o que é real e não há continuidade para o irreal. Então, portanto, o processo do Sankhya, ele vai discriminar isso, pela discriminação entre o que é real e irreal. Viveka, essa capacidade de discriminação é importante. Agora, o Yoga vem como uma complementação tanto a este Jagya, sacrifícios, que inclui seguir mesmo o sistema de Varnashram, uma forma de sacrifício, o sacrifício social, familiar, etc. É que quando aquela pessoa chegou no nível de Jnana, ela tem a consciência, ela já discriminou entre o que é real. O Karma Kanda trata sobre as coisas deste mundo.
Você pode passar por ele para se purificar, mas você não pode se prender. Uma hora você tem que sair, você tem que libertar. Então o Jnana entra no nível da libertação, prescrevendo o quarto Purushartha. Tá? Os sacrifícios, eles lidam geralmente, sacrifícios védicos, geralmente com os 3 primeiros Purushartha, né? Religiosidade, desenvolvimento econômico e gratificação dos sentidos, reguladas para purificar. Agora, purificado é a pessoa pode discriminar. Então, o Jnana Yoga, ele prescreve o caminho de moksha. Então, esse caminho de moksha, por isso o Prabhupada fala que o conhecimento de Jnana, o conhecimento, às vezes, impessoal, ele não é errado. Entende? Ele é necessário para que possamos sair do materialismo e entrar na vida espiritual. O problema que a filosofia impersonalista se apresenta é que a conclusão do impersonalismo não é a meta última da vida espiritual. É o primeiro passo da vida espiritual. Srila Prabhupada explica isso claramente no Bhagavad Gita, entender que eu não sou o corpo, eu sou alma espiritual, é o primeiro passo. Quando você coloca que compreender que eu não sou o corpo, eu sou alma espiritual, eu sou Brahmama, Ram Brahmasmi, entender? Ram Brahmasmi não é errado, mas ele é o primeiro passo. Você parou ali, você, não, essa é a meta. Aí a pessoa não pode compreender aquilo que se manifesta sob a natureza espiritual, que só pode ser obtido pela revelação. Entender a ilusão e se libertar da ilusão é possível pelo processo da discriminação e a meditação mística nesse conhecimento da não dualidade. Esse conhecimento leva a você se libertar do mundo material, mas não dá acesso à vida espiritual. Então aí entra o processo do yoga. Então o processo de yoga, ele vai nos capacitar para viver no conhecimento que o Sankhya. É por isso que o yoga complementa o Sankhya. Aquele complemento que o Jnana Yoga dá. Entende? Então por isso o yoga é um caminho místico que vai lidar com toda a nossa estrutura energética, do prana, chakra, respiração, para purificar os diferentes coxas, diferentes coberturas do corpo físico, do corpo energético, do corpo emocional, do corpo intelectual, para que nós possamos vislumbrar a realidade, para que a nossa consciência saia dos modos da natureza material, que a nossa consciência pare de ser influenciada pelos gunas e situe-se no estado que é chamado Turiya, no yoga, o quarto estado de consciência, que é explicado dentro da filosofia Vaishnava como estado de Vasudeva, o estado de Shuddha-Sata, o estado de bondade pura, porque é só no estado de bondade pura que o conhecimento sobre Deus pode ser processado. Entende? Enquanto a nossa consciência ainda está sob a influência dos modos da ignorância, da paixão da ignorância, não podemos processar o conhecimento espiritual. Por isso que Patanjali, que é o sábio, não, que sistematizou o sistema de yoga mística, né, ele define yoga mística como sendo yogas chitta vritti nirodha, que yoga ele define yoga de uma forma teleológica, como a meta do yoga, não, que é purificar a consciência da influência dos kleshas, das influências da matéria, dos gunas, para que você possa contemplar. É assim mesmo, quando você quer receber na sua casa uma pessoa muito importante, o que é que você faz? Você faz uma faxina. Então, da mesma forma, se nós queremos receber no nosso coração o Senhor Supremo, nós queremos meditar e servir ao Senhor Supremo, temos que fazer uma faxina nos nossos corpos. E o yoga é exatamente, o yoga mística é o processo de purificar isso para que nós possamos ter esta compreensão, para que nós possamos ter a capacidade de meditar e receber em nossa consciência o Senhor Supremo e o processo de serviço a Ele. Então, portanto, o yoga, ele vai nos estabelecer. Por isso, Krishna na Bhagavad Gita deixa bem claro
que superior aos karmis, executores, que estão executando sacrifícios, né? Usando o que está falado nesse verso, né? Superior a eles são os jnanis, são aqueles que seguem o Sankhya, né? O Jnana Yoga, porque eles têm conhecimento e sabem diferenciar entre o real e o real, entre o temporário e o ilusório. Mas superior aos jnanis são os yogis, porque os yogis estão se qualificando para situarem-se na existência espiritual. Mas daí ele fala yoginam api sarves. Agora, dentre esses yogis, o bhakta, o devoto, é o superior. Então agora nós vimos o Jagyas, né? Vimos o Sankhya, né? O Jnana, vimos o Yoga, né? E agora nós entramos no que nesse verso aqui, a palavra utilizada é para Bhakti, em sânscrito é Tantra. Até Srila Prabhupada no comentário, ele faz questão de deixar bem claro aqui, né? Que Tantra não é. Às vezes a palavra Tantram, ou Tantra, né? É mal entendida, como indicando a ciência espiritual negra das pessoas materialistas ocupadas no gozo do sentido. Ou seja, nós temos uma compreensão muito comum aí, quando a gente vê a palavra Tantra, a gente vê ela como sinônimo de sexo, o yoga do sexo, ou mesmo magia negra. Por exemplo, você vai buscar na Índia um sacerdote tântrico para fazer rituais de magia negra, assim como no Brasil as pessoas vão buscar fazer na Umbanda, não na Umbanda, mas no Candomblé, a Quimbanda, etc., coisas assim que fazem mal. Então esse é um exemplo. A palavra Tantra, às vezes, é utilizado, entende, nesse sentido, mas a palavra Tantra, ela se refere a uma classe de conhecimento revelado, assim como nós estamos falando que os Smritis, tais como os Mahabharata, o Ramayana, os Itihasas, né, os épicos, e os Puranas, eles são Smriti. Então existe também uma categoria de Smriti chamada Agamas, ou Tantras. Então a palavra Agamas e Tantra se refere à mesma classe de literatura, entende? Portanto, o conhecimento tântrico é aquele conhecimento dado para a execução do serviço devocional. Como as pessoas estão influenciadas pelos modos da natureza material, elas vão aceitar religiosidade influenciada pelo modo da ignorância, da paixão e da bondade. Então, portanto, existe Tantra para aquelas pessoas que estão no modo da ignorância, portanto, aquele famoso Tantra do sexo, Maituna Tantra, é para aquelas pessoas que estão mais no modo da natureza material, que adoram as formas da natureza material, baseado no Kundalini. Então eles querem trabalhar através da vida sexual, do tipo de atividades sexuais, despertar a Kundalini por esses rituais mais bem denso, bem físico, mesmo utilizando elementos materiais assim, bem densos. E aqueles outros que seguem o processo de lidar com a energia, então através da tradição mais do yoga, eles vão. A característica do Tantra é trabalhar com Deus junto com sua Shakti. Tantra, então por isso que isso é mal confundido como sendo sexo, né? Então, portanto, os tântricas do modo da ignorância querem trabalhar o princípio masculino e feminino num corpo e outro, juntando dois corpos. Os tântricos do modo da paixão, eles vão trabalhar o princípio masculino e feminino Purusha e Prakriti na energia, harmonizando Ida e Pingala. Por isso que o processo de yoga mística, geralmente da tradição de shaivistas, né, do Tantra, né, é harmonizar essa energia, não no físico, mas sim no energético, para alcançar o estado de iluminação. E aqueles seguidores da tradição Vaishnava, mais no modo da bondade, tem o Tantra no modo da bondade, onde eles vão harmonizar o princípio masculino e feminino, Purusha e Prakriti, entre a alma e Deus.
Então, portanto, Bhakti é Tantra, é Satvata Tantra. Então, existem vários tipos de literatura de acordo com a tradição, ou Shakta, né, no modo da ignorância, ou mais Shaiva, no modo da paixão, mas também Vaishnava, no modo da bondade. Existe literatura chamada... Aqui, Srila Prabhupada explica, né, que esse conhecimento do Tantra, que é sinônimo de Bhakti, foi compilado por Sri Narada Muni. Por quê? Sri Narada Muni é o autor, né, de um texto chamado Narada Pancharatra. Então, Pancharatra é as escrituras tântricas ou ágamas, entende? Do serviço devocional. Então, o que caracteriza nessas escrituras ágamas é que lá se ensina os detalhes, os rituais daquela tradição. Então, os rituais do serviço devocional, princípios de adoração da deidade, cantar os mantras, esse tipo de conhecimento técnico, você não encontra nos Puranas, nos Vedas, nos Upanishads. É apresentado nas revelações dos ágamas ou da literatura tântrica. Então, na verdade, por isso que aqui a palavra serviço devocional, entende? Ela é colocada no sânscrito como sendo Tantra. Então, portanto, como Vidura está pedindo, ele está pedindo para que seja explicado estes diferentes caminhos, né? Como ele falou ali, né? Jagyasya Patha, Sankhya Patha, Yogasya Patha e depois Tantram Patha, caminho de tanto, caminho do serviço devocional, pelo qual não teve. E é interessante que aqui, na tradução Prabhupada fala assim, conhecimento do serviço devocional com seus respectivos regulamentos. Olha lá. Tantram Va, Bhagavat Smritam, tá? Os princípios. Então, portanto, é isso que para o benefício nosso, entende? Aqui nessa narrativa do Srimad Bhagavatam, Vidura está pedindo esse tipo de conhecimento para que nós possamos conhecer todas essas ciências que fazem parte do serviço devocional. Entende? Então, por isso, quando o devoto apresenta a consciência de Krishna para o público, outras pessoas, ele leva em conta que as pessoas estão mais influenciadas, elas estão mais atraídas pelos sacrifícios, entende? Ou estão mais saídas mais pelo conhecimento. Entende? Portanto, todo esse conhecimento é importante. Certamente, como Srila Prabhupada explica, nós não podemos, ao apresentar esses tipos de conhecimentos de execução de sacrifícios, de viver no Dharma, ou do conhecimento discriminativo, ou mesmo da prática de yoga, temos que deixar bem claro que esses conhecimentos são preparatórios para um processo dialético de evolução até poder se estabelecer nos princípios do serviço devocional. Então, portanto, podemos ver mesmo o conhecimento da literatura védica, eles se manifestam historicamente ou de uma maneira dialética, um conhecimento levando ao outro. Entende? Porque senão você não vai ter base para ficar mesmo em Bhakti. Se Bhakti não é baseado no conhecimento, em Sankhya, ou a discriminação correta, ele é apenas sentimentalismo, como o Prabhupada cita um filósofo inglês, né, que fala que religião sem fé dele é sentimentalismo e leva ao fanatismo. E, da mesma forma, filosofia, né, conhecimento filosófico sem fé é especulação mental e leva ao ceticismo. Então, portanto, por isso Vidura, ele vê que um conhecedor, um devoto de Krishna, ou uma pessoa interessada na vida espiritual, uma pessoa interessada na evolução espiritual, tem que ter uma compreensão disso daqui. E depois, no próximo verso, ele vai complementar isso daqui de outra forma, né? Ele, passando pata vaishamyam pratiloma niveshana. A palavra que usada é pratiloma. Por favor, também descreve as imperfeições e contradições dos ateístas infiéis, a situação do hibridismo e os movimentos das entidades vivas em várias espécies de vida de acordo com os modos da natureza material e trabalho em particular. Então, como que nós vamos conectar esse verso com aquele outro? Depois, naquele outro verso está bem claro, entende?
é importante que tenhamos uma definição bem clara dessas ciências espirituais, os seus limites e as suas metas relativas e absolutas. Agora como está dizendo aqui, o Pachandapata. Agora, lá ele falou sobre o quê? Jagatpata, Jnanapata, Yogapata e Bhaktipata. Agora ele está falando sobre Pachandapata, o caminho dos Pachantas, tá? Os Pachandas infiéis. Podemos ver claramente na Bhagavad Gita, Krishna deixa bem claro que existe 4 tipos de pessoas que nunca se aproximam da meta última, que é o serviço devocional, que são os dos kritinas, os malfeitores, que estão fazendo atividades erradas, os mudras, aqueles que estão confundidos, totalmente iludidos, os naradhamas, os mais baixos dos homens degradados, que têm uma vida completamente degradada, e os mayaya aparita gnana, aquele conhecimento que foi roubado pela ilusão. Então, essas pessoas, elas podem todas cair nessa categoria dos infiéis. Existem 4 tipos do Bhagavad Gita de infiéis, que ele contrasta claramente com os 4 tipos de fiéis, aqueles que se aproximam de Deus. Esses pachantas não aproximam de Deus. Aí o que eles fazem? Eles vão pegar essas ciências e apresentá-las de uma forma híbrida, misturada, bagunça, especulação mental. Para ver, hoje em dia, às vezes surge um guru ali, aí ele vem lá, agora eu vou ensinar Bhakti perfeita, a minha Bhakti é mais perfeita porque eu misturei com técnicas do Tantra, para você poder despertar Kundalini, é mais fácil você entrar. Então, isso é um exemplo de hibridismo. Hoje em dia está cheio de especuladores que apresentam, mesmo nessa era de Kali Yuga, Bhaktivinoda Thakur, ele foi muito zeloso em destruir estes pachantes que se apresentavam como Vaishnava, pseudo-Vaishnava, apresentando aí sim um tantrismo híbrido, misturando Bhakti com essas ciências mais interessadas sobre os modos da natureza material. Por isso está dito aqui, de acordo com esse modo da natureza material, as pessoas se situam numa situação de hibridismo, numa situação de mistureba, salada de fruta espiritual. Então, portanto, as entidades vivas nesse mundo material, elas estão se combinando. E porque cada uma dessas entidades vivas, cada um de nós estão influenciados por um modo da natureza material, que são os 3, aí você vai misturando, você vai criando vários outros modos. Então, no significado desse verso aqui, Prabhupada fala que a combinação das entidades vivas, em decorrência delas estarem nos modos da natureza material e sob a influência desses modos materiais, vai que ele chama do hibridismo. Então ele diz que os ateístas infiéis não creem que existe Deus, como falei, os 4 tipos de infiéis, tá? Então, portanto, os caminhos filosóficos que eles elaboram são contraditórios. Então, portanto, essas filosofias ateístas nunca concordam uma com as outras, tá? E também, Prabhupada também fala, né, que esse conceito de hibridismo também existe mesmo entre as entidades vivas. Né? Por exemplo, mesmo no processo da criação, Brahma manifesta vários tipos de seres. E até mesmo seres híbridos, como tem os Kimpurushas, os Kinnaras, que você não sabe se ele é um homem ou ele é um animal, não sabe se ele é um homem ou um cavalo, no caso do centauro, se ele é um homem ou um bode, no caso dos faunos, você não sabe se ele... De mesma forma, até mesmo o Senhor Supremo nasceu, encarnou numa dessas formas híbridas. O Senhor Supremo, o Senhor Vishnu, quando ele vem resgatar o Dharma, proteger os animais, ele vem em todas as espécies de vida, então ele também veio numa dessas formas híbridas, que é chamada Kinnara, ou Kimpurusha, que é da Narashinhadeva, ou Hayagriva. Hayagriva, ele também era meio homem, meio cavalo. Então, portanto, nós vamos encontrar pela mistura dos modos da natureza material. Os modos da natureza material, a palavra guna pode significar cor. Tá? Então, as cores básicas, amarelo, vermelho e azul, elas se misturam e vão criando várias outras formas. Então, portanto,
Por isso que nós temos que entender o conhecimento védico como ele é revelado, não como ele é especulado, criado. Hoje em dia existem muitas ciências esotéricas, essa zofia, aquela logia, etc. Eles vão criando, pegando conhecimento védico, misturando, fazendo. Então, portanto, nós temos que entender que o hibridismo, a mistureba, não é bom na compreensão da vida espiritual. Então, acho que com isso deu para nós lermos esses dois versos. Felizmente eles tinham uma conexão, no começo parecia que são versos que tratavam sobre um assunto bem distinto, mas acho que é bem claro aqui quando a palavra patá dele é utilizada em ambos os versos para indicar esses caminhos das suas formas bem definidas, e depois os hibridismos, a mistureba que as pessoas adoram fazer, não? De que está, é uma coisa bem típica mesmo na religião, dupla pertença religiosa, não? Pessoas que aceitam vários tipos de caminhos religiosos e tentam fazer um outro a partir dele, o hibridismo. Assim, você tem, por exemplo, no Brasil muito famoso, não? Tem um católico, um bandista, ou até mesmo aqui os Haridaimes. Existe assim, tem devotos que misturam uma religião com outra e aí criam um hibridismo. Então, hibridismo nunca são bons, são bons, entende? Especialmente no que diz a patá, em caminhos espirituais, nós temos que ser definidos. Por quê? Porque a vida espiritual, ela pode ser comparada como um globo, né? Uma esfera. Na superfície das esferas existem vários pontos. E aqueles pontos, se você mergulha, você vai chegar no centro dela. Claro, se você for no ângulo correto. Se não for no ângulo errado, você sai pela tangente. Mas se você for no ângulo correto, você chega ali. Então não importa qual ponto da superfície, entende, que você mergulhe. Mas se você quer mergulhar de dois pontos ao mesmo tempo, você fica preso, você não afunda. Então, portanto, na vida espiritual, esses caminhos, eles têm os seus limites, entende? Mesmo apesar de que eles não são todos que levam à meta última, mas eles conduzem a ir à meta última. Então, por isso mesmo, na Bhagavad Gita, quando Krishna fala sobre a adoração dele e dos semideuses, ele deixa bem claro que a adoração dos semideuses é errada, ela não é feita de acordo com os princípios védicos. Mas ainda assim, eles estão indiretamente adorando eles, e os sábios, aqueles que adoram corretamente, não devem tirar a fé daqueles. Então, portanto, é importante entendermos esses processos, como que eles foram revelados na revelação védica e a sua utilidade e seus limites, tá? Para que possamos progressivamente evoluir. Então, acho que com isso posso parar a minha exposição. Podemos agora responder as dúvidas que podem surgir, senão a aula vai ficar muito longa, tá? Então, gostaria, primeiro de tudo, agradecer a presença. Primeiro, agradecer a Parabioma Prabhu, os devotos da ISKCON Rio de Janeiro, pela oportunidade dessas aulas, chamado Bhagavatam, tá? Aí, agradecer também a presença do Marcelo Magalhães. Aqueles que são devotos, eu estou falando o nome que está aqui. Se vocês botaram o nome civil, eu vou falar o nome civil. Marcelo Magalhães, obrigado pela presença. Do Marcos Maria Branquinho, Hare Krishna, obrigado pela presença. Haridashan Prabhu, sempre presente. Do Sérgio Azevedo. Também do Mataji Sundari Devidasi, Jai Mataji. E Sundarangi Devidasi, né? E acho que só esses que estavam presentes na aula. Então agora vamos passar para o próximo passo, que seria responder as dúvidas que eventualmente possam ser feitas. Aqueles que estão presentes e ainda quiserem fazer pergunta, dá tempo de vocês digitarem a pergunta ainda que eu responda. Então, a primeira pergunta foi apresentada aqui pelo, deixa eu ver aqui, Haridarshana Prabhu. Tá. O Haridarshana fez uma pergunta muito relevante. Parece meio paradoxal a combinação do Vedanta com Karma Mimamsa. Pode explicar? Quando eu falei
que são estudadas em duas categorias, não é que elas são combinadas, elas têm pontos em comum de estudo, tá? Assim como o Nyaya e o Vaisheshika, eles trabalham sobre definição de categorias de conhecimento, tá? O Sankhya, o Nyaya mais do ponto de vista da lógica, né, da teoria, do conhecimento, e o Vaisheshika mais na categoria de definição de termos, de conceitos, não de categorias de conhecimento também, né? Por isso se complementam até um momento que houve uma mistura, uma junção entre o Nyaya e o Vaisheshika, né? Até mesmo na escola do Nava Nyaya, que se desenvolveu muito em Navadvip, que é a combinação dos dois. E o Yoga e o Sankhya também tem muita coisa em comum, porque o Yoga se baseia na cosmologia apresentada pelo Sankhya. A diferença é que no Sankhya você descreve como que do sutil se torna denso. Ele descreve o processo da criação. E o Yoga, ele procura reverter, ir do denso para o sutil, mas é baseado na mesma coisa. Então, o que é o que eu digo, similaridade entre... Agora, do ponto de vista da sua pergunta, Haridashana Prabhu, é sobre a combinação do Vedanta com Karma Mimamsa. Então, a palavra-chave aqui é Mimamsa. A palavra Mimamsa também é um dos nomes do Vedanta. O Karma Mimamsa é chamado de Purva Mimamsa e o Vedanta é chamado de Uttara Mimamsa. Então a palavra Mimamsa significa hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Tá? Então significa, o Mimamsa, ele procura mostrar qual é, ele vai interpretar o quê? Mimamsa do quê? Mimamsa dos Vedas. Ele vai interpretar o que os Vedas ensinam. Então, portanto, o primeiro ensinamento dos Vedas é o Karma Mimamsa, é ensinar o Dharma, para que a pessoa saia do materialismo. Então Krishna, quando ele cria um mundo material, ele implica dois conhecimentos, que é chamado Pravriti Marga e Nivriti Marga. Então, o caminho do condicionamento da alma, da criação, do envolvimento da entidade viva. Então o Karma Mimamsa, ele vai poder trabalhar mais nisso. Como que nós podemos viver em harmonia com a criação. Então é um caminho bem de Pravriti Marga. Agora, o Nivriti Marga é o caminho, é como você tem os Vedas como manual da criação. Krishna criou um mundo material e aí ele deu um manual de funcionamento. E como todo manual, tem instruções. E dos manuais, só temos as duas instruções mais importantes do manual, qual é? Daquela máquina, daquele aparelho. Como ligar e como desligar. Então, Pravriti Marga é on, Nivriti Marga é off. Ligar e desligar. Então, o Karma Mimamsa vai trabalhar mais exatamente como isso, como garantir uma vida no karma mais progressiva, poder ir para o paraíso, etc. Então é o caminho para a Pravriti Marga. Então o primeiro ensinamento para a entidade viva se purificar. Ela é materialista, está iludida, tudo bem, mas ainda assim você faça as coisas de acordo com os sacrifícios, purifique as suas atividades para que você possa ser capaz de chegar num grau de esgotamento, e quando você tiver aquele esgotamento, você pode se ocupar do conhecimento do Nivriti Marga. Então, o Vedanta, ele fala assim, o Karma Mimamsa fala, o principal significado, a principal interpretação dos Vedas é viver no Dharma. Por isso o Jaimini fala, Atato Karma Jigyasa. Agora é hora de indagar sobre o karma, sobre o Dharma. Agora o Vedanta, ele fala, não, ele contesta. Este ensinamento, tudo bem, mas ele não é um ensinamento último, como o Prabhupada fala. Entender a Brahmasmi não é errado, é apenas purva, é preparatório, o primeiro passo. Tá? O passo último é se ocupar no serviço devocional. Então, de uma forma, o Vedanta estabelece que a meta não é karma. A meta é moksha, se libertar deste mundo material. E ainda assim, dentro do Vedanta Darshana, você vai encontrar também duas
duas vertentes. O Gyani, os místicos do ser, né, que consideram que se libertar significa sair da existência material apenas e fundir-se na natureza eterna do ser, e os místicos do amor, que diz, não basta sair do mundo material, você tem que entrar no mundo espiritual, e para entrar no mundo espiritual você tem que ter a visa na embaixada do mundo espiritual, que é o Guru. Você tem que ter a visa de prema. Nós temos que desenvolver amor nessa vida para podermos entrar lá. Então, na verdade, por isso que quando eu digo que há uma semelhança de categoria entre o Karma Mimamsa e o Vedanta, é porque ambos se propõem como a explicação do propósito dos Vedas. Então, o propósito primeiro dos Vedas é o Karma Kanda, tá? Para fazer a pessoa deixar de ser animal e começar a ser humano. E agora, quando você já se tornou humano, você se purificou, agora está na hora de Atato Brahma Jigyasa. Agora está na hora de indagar sobre a meta última da vida, sobre a verdade absoluta. Temos que conhecer a verdade absoluta e temos que nos situar nessa verdade absoluta. Então é aqui que o Vedanta vem como uma complementação. Tá certo? Haridarshan Prabhu, acho que deve ser explicado. Agora, Mataji, deixa eu ver, outra pessoa fez outra pergunta. Não, é o Haridarshan ainda. Então parece que dentro do Darshan apenas Yoga e Vedanta são teístas. Sim, é isso mesmo. Porque apesar do Vedanta, apesar do Yoga, como apresentado por Patanjali, ser teísta, porque ele admite a existência de Ishvara. Inclusive, quando, apesar do sistema de Patanjali ser muito criticado no Vedanta, porque ele não é muito explícito, assim como o Vyasadeva foi criticado por Narada Muni, apesar de Narada Muni dar todo o conhecimento védico nos Puranas, no Upanishad e tudo, ele foi muito reservado em falar sobre a meta última, que era Krishna. E por isso que ele não estava insatisfeito, ele estava incompleto, frustrado, e portanto ele pediu para ele dar sobre o conhecimento último do Srimad Bhagavata de Krishna. Então, da mesma forma, o conhecimento teísta apresentado no sistema do Yoga Darshana por Patanjali, ele é muito básico, elementar, ele apenas dá um toque ali de que se você quer alcançar moksha, a libertação, aquele estado último do samadhi, né, que é a perfeição, você deve seguir esse processo de purificação, ou seja, o caminho Patanjali nos dá o caminho ascendente. Pelos seus próprios esforços, você vai em direção a Deus. Mas ele não define esse Deus. Mas ele também, ainda assim, ele dá um toque ali. O yoga é uma escada. O Ashtanga Yoga é uma escada. Mas no segundo degrauzinho ali, no Yama Niyama ali, tem uma portinha ali, tem um elevador, que é chamado Ishvara Pranidham. Porque se você se rende a Deus, você alcança o Samadhi direto, sem ter que galgar os outros degraus. Então, nesse sentido, o teísmo que é apresentado no sistema de Ashtanga é apenas uma indicação. E, portanto, este yogi que entendeu a importância última de Bhakti, ele sabe que ele tem que ir além do processo do Ashtanga, tá? Ele tem que se render a Deus. Ishvara Pranidhana. Então, o processo de rendição, ele é explicado no Yoga Sutra. Você pode chegar ao Samadhi diretamente através de Ishvara Pranidhana. Então, nesse sentido, o comum que tem Bhakti é apenas isso, mas só que o sistema de yoga de Patanjali, como ele não explica, é exatamente assim como o conhecimento védico que Vyasadeva já tinha feito e não estava satisfazendo, entende? Porque as pessoas, porque apesar de você dar todas essas ciências do Karma Kanda, do yoga, do Jnana e do Sankhya para purificar as pessoas esquecem e param no caminho e ficam apegados àquele processo particular. E não vão, é isso que Vyasadeva, é isso que Narada critica Vyasadeva. Tá? Então, portanto, para um devoto, ele não vai alcançar a consciência de Krishna fazendo
a meditação apenas astângica. Entende? Isso é um caminho bem mais demorado, que requer muito mais esforço, entende? Que é ótimo para o ego das pessoas. Porque as pessoas estão falando, eu estou me evoluindo pelo meu esforço. Agora, humildar-se, se purificar para receber a graça de Krishna, já é mais difícil, porque o nosso ego aceita a gente ser teísta, ir para Deus, praticar. Mas agora, o ato de humildar-se, aceitar, render-se ao mestre espiritual, entendeu? Aceita, aí realmente esse é mais difícil, porque implica você deixar o seu ego de lado, tá certo? Então vamos ver se tem mais outra pergunta. Aqui me parece que é para Bioma, da ISCO Rio de Janeiro, né? O que implica por que o hibridismo cita. Eu já falei um pouco sobre esse hibridismo, tá? Existe o hibridismo que é uma mistura de coisas, não? Por exemplo, mesmo a palavra que usado é pratiloma, mesmo no Manu Samhita, eles falam sobre tipos de casamentos pratiloma, onde a pessoa de uma classe social casa com de outra classe. Então isso se chama de hibridismo. Então o casamento, porque o sistema do Varnashram, ele era muito sério em época, então ele considerava, quando você mistura duas coisas, o modo da ignorância com o modo da paixão, entende? Então essas misturas que é chamado hibridismo. Mas aqui pelo uso da palavra patak, nesse segundo verso, eu vejo que esse hibridismo, que também se refere à mistura dessas ciências espirituais, em criar esses processos assim, ecléticos. O ecletismo é uma salada de fruta. Tá? Apesar de eu não criticar pessoas ecléticas, o ecletismo é um caminho saudável no começo, enquanto você ainda não decidiu qual caminho que você vai ter, você está conhecendo vários caminhos para poder discriminar. Então o ecletismo, nesse sentido de uma pessoa eclética, que não é preconceituosa, ele dá valor a todos os caminhos, tem o seu valor, mas se você fica disperso, você não vai, como está dito na Bhagavad Gita, a determinação daquele que é irresoluto não leva a lugar nenhum. Então, portanto, nós temos que nos definir. Entende? Então, nesse sentido, o hibridismo é colocado aqui como algo negativo, tá? Porque ele, nesse sentido, ele gera contradições, e geralmente às vezes contradições ateístas, tá? E ele também, ao mesmo tempo, fala sobre o movimento das entidades vivas nesse mundo material, devido à influência dos modos da natureza material. Os modos da natureza material vai trazer outro tipo de hibridismo, tá claro? Acho que com isso deu para explicar, né? Tá. A Mataji Sundarangi fez duas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Dentro desse raciocínio que o senhor apresentou, baseado no verso 2... Peraí, o computador aqui às vezes sai a pergunta. Né? Tá. Dentro desse raciocínio que o senhor apresenta, baseado no verso 2, dizer o mundo material é real. Tá? Não, o mundo material não. O verso 2,16 que você está falando é o Nasato Vidyate Bhavo Nabhavo Vita Jate Sataha. Esse verso aqui, Prabhupada, ele tá mostrando, né, como como chama esse verso aí? Que o real é eterno. Então tudo aquilo que não se mantém, entende? É real. Então, a manifestação material, ela é irreal porque ela é temporária. Mas a energia material, tá? O mundo material é real. Porque é uma energia, como Krishna diz, Daivihyesha Gunamai Mamamaya. Essa minha energia material, constituída dos gunas, ela é divina. Então, se ele colocou divina, mostra que ela é real, ela é verdadeira. Agora, o fruto, os produtos que a natureza material oferece são irreais, porque eles não têm
continuidade, eles são temporários, tá certo? Então, acho que devo ter respondido aqui. Então, agora nós... Vou ver a próxima pergunta. Haridarshan Prabhu fala, né? Então, temos literatura Shaktaguna, Shaktatamaguna, Raja, Shaiva Raja Guna, Vaishnava Sattva-guna. Resumindo, podemos considerar isso, que as literaturas mais, os tantras ou os ágamas mais tamásicos, eles são shaktas, e os tantras mais rajásicos, eles são mais shaivas. E os Vaishnavas são os tantras ou os ágamas Sattva-guna. Tá? Essa é a classificação mesmo, está correta. O Haridarshan pergunta, embora alguns darshans sejam ateístas, eles formam um corpo coeso. Não é que os darshans sejam ateístas, as apresentações dos darshans, por exemplo, o Nyaya e o Vaisheshika não são ateístas. Eles aceitam a existência de Deus, apesar de não deliberar muito sobre isso. O Sankhya clássico é ateísta pela interpretação de Ishvara Krishna em nome do pseudo-Kapila. Entende? Mas o Sankhya em que ele se baseia, o que ele deturpa, o que ele interpreta, ele é teísta. Claramente, o Sankhya de Kapila Deva é teísta, e o de Yoga também é teísta. Agora, o Purva Mimamsa, ele, apesar de apresentar um Dharma, os deuses, ele também tem uma posição ateísta. Esta posição ateísta do karma é criticada por Krishna, né? mesmo no Srimad Bhagavatam. Krishna usou muito essa filosofia ateísta. Por que tem o ateísmo? Ele diz que os semideuses, primeiro de tudo, o Karma Mimamsa não adora o Senhor Supremo diretamente, adora ele através dos semideuses. E diz que superior aos semideuses é os Vedas. Então, ele considera que os Vedas, a revelação que é o Shabda Brahman, ele considera como Deus. Os Vaishnavas e os seguidores da tradição agâmica, o Tântrica, não aceitam que Shabda Brahman seja Deus. É uma Shakti de Deus. Então, no Karma Mimamsa, eles veem apenas, eles consideram que essa Shakti, que é os Vedas, é suprema. E todas as divindades, elas são servos disso. Então, se você executa o ritual, se você satisfaz ao Brahmana, os semideuses são obrigados a dar tudo. Krishna usa esta filosofia do Karma Mimamsa para fazer seu pai parar o sacrifício a Indra e adorar a colina de Govardhana. Ali Prabhupada explica sobre isso. Você ler um livro de Krishna, um chamado Bhagavatam, no 10º canto, vê, na verdade, entende? Essa questão disso. Aqui o Marcelo, então, fala que o que é constelar. Eu falei que constelar é um processo hoje em dia que as pessoas estão usando muito aí, que é chamado constelação sistêmica ou constelação familiar, que é um processo assim baseado em conhecimento meio xamânico e psicológico, psicodrama, que a pessoa faz uma terapia, né? Um tipo de uma análise por que a vida da pessoa não está próspera e geralmente se identifica por falta de estar seguindo o Dharma, porque esse próprio princípio, entende? Eu vou mostrar aqui, básico dessas técnicas terapêuticas, aí deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, eu vou mostrar aqui, que é chamado, como nós chamamos, há uma técnica por Bert Helling, um psicólogo, um pensador, parece que é alemão. Ele desenvolveu essa técnica da constelação sistêmica, que é baseada em quê? Em 3 leis, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Quando uma pessoa, na vida dela, ela não tem pertencimento, ela não se identifica com a família, com a sociedade, ela não vive no Dharma. E quando ela também não aceita as hierarquias que o Dharma oferece,
Ou seja, ela não segue a etiqueta Vaishnava, é o princípio de Maryada, a etiqueta Vaishnava. E quando ela tem uma vida sem equilíbrio, sem o mínimo de modo. Então o que acontece? A minha interpretação desses 3 princípios da constelação sistêmica desenvolvida por Helen é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Entende? Isso tudo é equivalente a pertencimento é Dharma, hierarquia é Maryada, etiqueta dele, e equilíbrio, Samatwa, viver uma vida equilibrada, uma vida mais no modo da bondade, sem tanta dualidade, tanta bondade, tanta ignorância e paixão. Então, podemos ver que apesar de ser uma técnica desenvolvida terapeuticamente, baseado em psicodramas, em conhecimento de autoconhecimento, ele se inspirou muito em culturas xamânicas dos índios Zulus na África, entende? E aí ele pôde ver, é bem uma coisa bem Karmakanda, não? Entende? Que quem vive no Karmakanda, a vida se torna próspera. Então, na verdade, a constelação sistêmica é um exemplo, a falta das pessoas estarem vivendo no Dharma está fazendo com que as pessoas estão tentando buscar o conhecimento nessas culturas mais arcaicas, que lembra muito o conhecimento védico, Karmakanda, de viver no Dharma, etc. Então, por isso que eu cito, às vezes, o conceito de constelar significa viver em harmonia com a família, viver em harmonia com a sociedade, viver em harmonia com aquilo, e Maryada Vyatikrama. E é interessante que esse processo da hierarquia, Krishna disse bem claro, mesmo aqui no terceiro canto, acho que alguns capítulos atrás, quando ele fala sobre Maryada, que Krishna não tolera Maryada Vyatikrama, uma pessoa que desrespeita a hierarquia, ela quer pregar, um devoto neófito quer pregar na frente de um devoto mais velho, uma pessoa, isso é tudo, isso a gente recebe às vezes na educação, em casa, entendeu? Na vida, sociedade equilibrada. Então é isso que eu quis dizer sobre constelar, tá? Então Marquinhos comentou aqui sobre a bruxa da deliberação, que é o impersonalismo. Então eu acredito que já, deixa eu ver se passou alguma pergunta sem eu responder, se eu puder responder, né? Tá? Então a Sudarang também falou, no yoga místico é o mesmo que Bhakti Yoga, sim, tem. Porque Bhakti Yoga é uma forma de misticismo, mas não é um misticismo impersonalista, é um misticismo de amor, entende? Onde a pessoa vai desenvolver, entende? Amor por Krishna. Por isso, Krishna fala que dos yogas, o mais elevado é Bhakti, tá certo? Então, acho que está aqui. Então, obrigado pela participação, pelas perguntas que enriqueceram muito a aula. É muito importante a pergunta de vocês que enriquecem as nossas aulas, tá? Então, até uma outra oportunidade. Hare Krishna. Todas as glórias, Shila Prabhupada.